Estamos de volta. O mercado brasileiro abriu hoje sob o efeito do rebaixamento na nota de crédito do país pela agência de classificação de risco Standard & Poor's. A nota do Brasil passou de BB para BB-. A gente vai agora repercutir esse assunto com o professor de Finanças e Economia, Rui Quintans. Rui, boa tarde para você, obrigado pela participação aqui na Globo News. Seguinte, analisando todos esses dados aqui, me explica de forma prática esse rebaixamento, o que é que significa para o Brasil? Bom, boa tarde, Murilo, boa tarde aos assinantes. De forma figurada, não é evidentemente o fim do mundo, mas pode ser o início do fim do mundo. É uma questão de apenas interpretar isso. Para o brasileiro comum, isso não tem efeito nenhum. Por quê? Os efeitos seriam, no curto prazo, manifestados pelo mercado de ações e dólar. E esse mercado já havia, de certa forma, tanto que o impacto não foi muito grande, especificamente hoje, já havia precificado, de certa forma, isso aí. Quer dizer, isso já está mais ou menos no radar. A surpresa foi em relação à data da determinação da Standard & Poor's. A gente vai acompanhar alguns números aqui no nosso telão. Vamos acompanhar aqui com a gente? É o seguinte, o Brasil tinha um selo de bom pagador, mas em 2015 perdeu esse grau de investimento e teve o primeiro rebaixamento. A partir daí, a nota foi caindo. Até o dia 10 de janeiro deste ano, a nota era lá BB. E agora, com a nota BB-, está aí 3 graus abaixo do grau de investimento. Professor, eu queria saber do senhor também, essa falta de equilíbrio que acontece aí nas contas públicas federais, de que forma esse desequilíbrio pode ainda afetar a economia brasileira e também, por exemplo, diante dessas paralisias que sempre acontecem no Congresso sobre denúncia de presidente e outros temas aí envolvendo crises políticas, de que forma essa paralisia, como por exemplo a não votação de uma reforma da Previdência, como isso pode afetar ainda mais a economia? Para analisar isso, obviamente, tudo isso tem uma correlação e fortíssima. Vamos colocar no lugar da agência que estabeleceu esse grau de investimento, vamos chamar assim, abaixo do grau de investimento. São agências que funcionam baseadas em duas premissas. A primeira é a independência, a segunda é a credibilidade, que aferem, que dão o seu aval a investimentos de bilhões de dólares de investidores fora do Brasil, ok? Então, você olhando para o Brasil, se colocando no lugar da agência, você vê um país com tudo isso que você comentou, um desequilíbrio fiscal, uma negativa persistente do Congresso dos ajustes de curto prazo, quiçá de médio prazo, problemas para a aprovação da Previdência, que não são questões políticas, são questões práticas do ponto de vista econômico que visam o equilíbrio fiscal, que, por sua vez, não existindo, trarão de volta a recessão, o aumento do desemprego, o aumento da taxa de juros, inflação alta, etc. Você olhando para esse país, você definitivamente daria o grau de investimento? Essa é a questão. Então, dentro desse quadro, e a critério e julgamento deles, da agência, foi estabelecido que isso ia acontecer. Agora, toda essa questão, inclusive toda essa discussão para se aprova ou não aprova a Previdência, o Congresso para discutir se vai investigar ou não o presidente Temer, e tudo isso gerando, evidentemente, despesas significativas que geram benefício, a falta de equilíbrio fiscal. Então, temos uma máquina do governo, seja ele de que poder for, caríssima, ineficiente, e, fundamentalmente, promovendo o desequilíbrio fiscal. O que a gente espera lá de Brasília também é um pouco mais de responsabilidade, né? Porque toda essa paralisia, inclusive política, afeta a economia. Rui, obrigado pela sua participação aqui na edição de 1 da tarde.